Pessoal, mais uma vez aqui reunidos entre amigos para discutir assuntos que conservem a nossa paixão. Então estamos aqui com o Diogo Círico, nutricionista esportivo, responsável pela Growth Suplements. Já gravamos alguns vídeos, se você gostar desse, não se esqueça de conferir os outros, chame um amigo. Se você também não gostar, coloque nos comentários, porque somos porta-voz dessa comunidade neste momento, mas queremos que seja agradável para todos, certo? Eu sou o Leandro Twin, se você quiser saber mais sobre mim, basta procurar no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá? Sou um professor de educação física, um personal trainer online, certo? E hoje nós vamos falar de um assunto muito comum, que eu recebo muito dos meus alunos, que é: a minha primeira refeição do dia é o meu pré-treino. Eu treino logo depois de acordar. O que seria o ideal? E aí, na parte de treinamentos, eu posso dizer o seguinte: depende do que você vai fazer. Vamos explicar por quê. Se você vai fazer um aeróbico em jejum, Diogo Círico, eu posso tomar BCAA para fazer aeróbico em jejum? Pode, mas aí ele não será mais aeróbico em jejum. Exatamente. Então assim, depende da atividade que você vai fazer logo que você acordar. Se for, por exemplo, um aeróbico em jejum, água, cafeína, chá verde e vai fazer e vai ser feliz. Se você quiser fazer uma atividade de alta intensidade, você precisa estar nutrido, para isso não agredir a sua massa muscular, enfim, e também gerar perda de gordura corporal de forma mais eficiente, através de maior energia que você consegue aplicar no seu treino. Mas aí a gente cai num grande lance, Diogo, que aí eu quero perguntar para você. Se eu acordar e eu tiver meia hora para ir treinar, eu acordo 6 da manhã e 6h30 eu quero fazer um treinamento de alta intensidade, o que seria o ideal? Uma suplementação, uma proteína hidrolisada? Posso comer um caminhão de carne? O que eu faço? Muito boa pergunta, Leandro. O que acontece é o seguinte: antes de mais nada, a gente precisa entender que um dos fatores que determinam a elaboração do plano alimentar é as características do trato gastrointestinal desse indivíduo e as características do metabolismo desse indivíduo. Tem gente que digere e absorve nutrientes mais rapidamente do que outros indivíduos, certo? Então a gente precisa entender as particularidades do indivíduo em questão para poder fazer a melhor indicação. De uma forma geral, a gente pode dizer que um período de intervalo entre a primeira refeição e o treinamento menor do que 40 minutos, dificilmente você vai encontrar um indivíduo que consegue render 100% fazendo uma refeição sólida. É pouco tempo para que aconteça a digestão, absorção e utilização dos nutrientes. Nesse caso, é muito bem sugerido, seria muito bem indicado a utilização de suplementos. Carboidratos de rápida digestão, proteínas de rápida digestão, aminoácidos seriam muito bem-vindos. Sim, a gente pode falar aqui de proteínas hidrolisadas, certo? Whey hidrolisado, aminoácidos. Não precisamos necessariamente falar de uma proteína hidrolisada. O whey concentrado, por exemplo, ele já atenderia. 40 minutos ele já atenderia. Sim. Então a gente pode colocar aqui whey concentrado, isolado, hidrolisado, BCAAs, aminoácidos no geral. Aminoácidos no geral. Carboidrato de alto índice glicêmico, que você está dizendo, pessoal, maltodextrina, dextrose, frutose. O oximase é de baixo índice glicêmico, Leandro. Eu não recomendaria porque ele tem uma digestão lenta. Não seria uma boa... Nem batata doce em pó. Nem batata doce em pó também não. Não, é porque eu perguntei, porque normalmente o pessoal tem essa ideia de que o oximase é mais caro que malto, então ele é melhor do que malto. Ah, sim. Inclusive ele foi lançado aqui no Brasil, não sei lá fora como é que foi o lançamento do produto oximase, mas no Brasil ele chegou com essa promessa de ser digerido rapidamente, mas ter um baixo índice glicêmico. Bioquimicamente falando, isso não é possível. Então é um produto que é um excelente produto, mas ele não pode cumprir essa promessa. É igual um carro que ele andar para frente e para trás ao mesmo tempo. Não dá. É inviável, né? Certo. Então, assumindo que eu tenho meia hora, a gente já entendeu que é legal para um treinamento de alta intensidade. Mas e se eu tenho um pouquinho mais? Se eu tenho uma hora e meia, você me recomendaria uma refeição líquida, uma vitamina, né, como o pessoal é popularmente conhecida, ou você me recomendaria uma refeição já sólida, mais carregada? Nesse caso, eu recomendaria fazer um teste. Faz um teste, vê como é que seu organismo se comporta fazendo uma refeição líquida, como essa que nós exemplificamos agora com suplementos, e faz um teste fazendo o consumo de alimentos sólidos, mas que tenham uma digestão facilitada. E o que é? Eu posso comer meio quilo de feijão e meio quilo de carne vermelha? É bem fácil de digerir isso? Não tem uma digestão facilitada. Olha, apesar de
o arroz não ser um alimento muito comum para o início do dia, para café da manhã, ele seria uma excelente fonte de carboidrato. O arroz, então, seria uma boa pedida. O pão, dependendo da formulação dos ingredientes desse pão, também poderia ser uma boa pedida. Frutas, nem pensar, né? Não, com certeza. Porque frutose vai destruir tudo. Segundo alguns indivíduos na internet, a frutose pode causar até cirrose hepática, né? Então, gente, isso é uma coisa que não acontece. Isso é uma informação falsa. As frutas seriam muito bem-vindas, sim. Você poderia fazer uma vitamina, como você acabou de exemplificar, poderia liquidificar leite, umas 2 ou 3 porções de frutas, um pouquinho de carboidrato complexo também para contrabalancear o índice glicêmico, para fornecer glicose de forma gradativa. Então poderia ser utilizado também aveia nessa formulação, seria muito bem-vindo. E como fonte de proteína, a gente poderia citar leite desnatado, né? É importante que seja desnatado porque a gordura lentifica o processo de digestão. A gente poderia citar o ovo, em específico a clara, nesse caso, porque a gema também vai ter gordura, pode lentificar o processo de digestão. Até uma carne que seja magra, como o peito de frango, o filé de peixe tilápia também seria muito bem-vindo. Então esses seriam alimentos de fácil digestão, sólidos, que talvez atenderiam algumas pessoas que tenham entre 1 hora, 1 hora e 30 minutos de intervalo. Legal. Se eu tiver mais de 2 horas, eu já posso ficar um pouco mais sossegado, certo? Nesse caso, é até muito bem recomendado que seja uma refeição composta, uma refeição rica, uma refeição fonte de vitaminas, de minerais, de carboidratos complexos, proteínas de alto valor biológico e também, nesse caso, muito bem-vindo, as gorduras saudáveis, certo? Nesse caso, a gordura ela vai servir para lentificar o processo de digestão, mas também vai ajudar no fornecimento de energia. Vai fazer com que a energia entre na circulação sanguínea de forma gradativa, de forma lenta, mantendo assim o nível glicêmico, o nível energético desse indivíduo durante o treinamento. Uma coisa bem legal que inclusive surgiu também nos fóruns por aí, era que você não podia, em nenhuma hipótese, misturar o carboidrato e a gordura na mesma refeição, porque veja só o raciocínio. O carboidrato estimularia a insulina e aí você absorveria essa gordura e engordaria. Direto para o que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, isso não procede. Na verdade, são teorias baseadas em achismo. Quem estudou um pouquinho de fisiologia, lê isso e fica... beira a demência completa. Né? Já descarta essa hipótese, essa possibilidade. Então o que acontece é o seguinte, haverá conversão de nutrientes, os carboidratos, as proteínas e a própria gordura em gordura, sempre que houver um consumo energético maior do que aquele que o seu organismo tem, ou seja, sempre que consumirmos mais energia do que gastamos, certo? Não é pelo fato de você ter carboidrato associado à gordura que a insulina fará com que a gordura vá direto ao adipócito. Existe todo um metabolismo, existe todo um processo de digestão, transformação dos macronutrientes em compostos menores para eles poderem circular pelo sangue, para eles poderem ser levados até os sítios específicos. E isso é altamente recomendado, por exemplo, até para pacientes com diabetes, você misturar o carboidrato e a gordura para baixar o índice glicêmico. Então, o pessoal fica muito preocupado com o índice glicêmico, né? Quero baixo em todo momento, mas aí na hora de combinar a gordura com o médio índice glicêmico que tornaria em baixo, não o faz por conta de teorias absurdas. Certo? É importante a gente entender o seguinte, Leandro. A nutrição, assim como a ciência do movimento, a educação física, possui algumas premissas, algumas leis básicas. Quando a gente fala em nutrição de boa qualidade, a gente tem que levar em consideração quantidade, qualidade, harmonia e adequação. O índice glicêmico e carga glicêmica estariam relacionados à quantidade e qualidade, mas ainda teriam 2 outras leis naturais que precisariam ser atendidas. Então não é um elemento ou um fator que vai fazer com que você tenha insucesso ou que o seu plano não dê certo, e sim o contexto todo da alimentação, o contexto todo da dieta que você pratica. E aí agora acho que para fechar, que faltou, que com certeza vai ter dúvidas sobre isso, eu estou me adiantando, estou imaginando comentários aqui. Diogo, fala para mim o seguinte, e se eu acordar e tomar só um pré-treino, suplemento e ir treinar? Aí eu te pergunto, a gente tem pré-treinos que até hoje eu não consigo entender, porque a gente tem a cafeína, a gente tem o termogênico que é só cafeína e tem o pré-treino que é só cafeína, mas não é só cafeína tudo, né? Por que esse chama pré-treino, esse chama cafeína e por que esse custa 200, esse custa 100 e esse custa 30? Aí eu te pergunto,
Pré-treinos são todos iguais e ele por si só, ser um pré-treino já é o suficiente para eu poder treinar? Ele já vai ter tudo ali? Negativo, Leandro, negativo. A gente tem que entender que pré-treino é um nome genérico. Não existe nada na legislação que determine que o pré-treino deva oferecer X de nutrientes, Y de quantidade de nutrientes. A indústria alimentícia, a indústria da suplementação, formula o suplemento pré-treino da forma como lhe for conveniente, certo? Então o que acontece? Os pré-treinos são suplementos que oferecem nutrientes que podem potencializar o seu desempenho atlético. Eu não conheço nenhum pré-treino que forneça carboidrato, proteína e gordura que vá viabilizar o desempenho atlético do indivíduo e também forneça os outros elementos que potencializam o desempenho do indivíduo. Então o que acontece é que é o seguinte, você tem no pré-treino um detalhe, uma pequena parcela dentro da dieta. Se você não tiver o restante do contexto, se você não tiver o restante dos alimentos que forneçam os nutrientes, os macronutrientes, a energia propriamente dita, você não vai ter um desempenho atlético adequado. Consequentemente, as implicações metabólicas, os efeitos do exercício serão medíocres, como você mesmo comentou, né? O indivíduo que não treina até a fadiga, até a falha, não vai ter o consumo excessivo de oxigênio em repouso, que é aquele que você citou, o EPOC, e o músculo dele não vai crescer, ele também não vai gastar, consumir caloria em repouso. Consequentemente, o desempenho dele ou a capacidade de transformação do físico dele vai ser muito baixa. Certo. Então, resumindo, e se eu quiser então fazer uma refeição é obrigatória, né? Seja sólida, líquida, com uma parte de suplementação, e eu quero utilizar o meu pré-treino. O que eu faço? Eu tomo tudo junto, tomo um, espero 2 horas, tomo outro. Qual que é a recomendação disso de uma forma genérica? Toma tudo junto. Toma tudo junto. Tem muita gente que fala que o suplemento não vai bater se tiver combinado com a alimentação, que o suplemento não vai fazer efeito. Na verdade, o que acontece, ou o que pode acontecer, é um processo digestivo maior, ou seja, mais lento, mais demorado, pelo fato de você ter vários elementos nutritivos dentro do teu trato gastrointestinal. Então, se nós levarmos em consideração como exemplo a cafeína, se eu consumir cafeína em jejum, com menos de 30 minutos ela já está com um pico máximo na minha circulação sanguínea. Mas se eu consumir a cafeína junto com uma refeição composta, pode ser que leve até 1 hora para esse pico da cafeína ser atingido, né? Mas ela vai fazer efeito, o suplemento vai fazer efeito. Uma questão que eu esqueci de comentar é o seguinte, as pessoas que consomem a suplementação, por exemplo, o whey antes do treino, não tem necessidade de consumir depois do treino novamente. Porque já tem uma oferta de aminoácidos na corrente sanguínea gigantesca. Exatamente, você já elevou a concentração dos aminoácidos, você já disponibilizou aminoácidos para o teu tecido muscular, eles já estão ali, você precisa fazer então a manutenção, e a manutenção pode ser feita com alimentos sólidos, alimentos de mais lenta digestão, sem problema nenhum. Perfeitamente. Então, acredito que ficou bem completinho, certo? Eu acredito que ficou bem completinho, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, nos escrevam. É um prazer poder ajudar. Eu, Diogo Círico, à disposição. Eu, Leandro Twin, também fico à disposição. Qualquer tipo de dúvida, coloque aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações que tem mais vídeos, tanto da gente quanto de outros da equipe Growth Suplementos, certo? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade de gravar ao seu lado, Diogo. Opa, mais uma vez. Eu fico muito feliz, Leandro. Um grande abraço, galera. Valeu.